de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer, breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor eu irei receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, aos santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Aleluia. Glórias a Deus. Como eu falei aqui no início, nós vamos estar realmente vendo o que realmente são designados livros. Mas o primeiro eu queria que os amados irmãos pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu já tinha feito esse estudo há cerca mais ou menos de 1 ano e pouco atrás, mas só que eu fiz no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, e fiquei de fazer logo em seguida com o Novo Testamento, porém eu acabei esquecendo, e hoje eu sem internet, me veio à mente e resolvi fazer a respeito do Novo Testamento. É algo que, se a igreja do século 21, se a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela pudesse entender verdadeiramente o significado dos livros, o que hoje se mostra é completamente diferente. É algo muito sério. Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creres em vão. Olha só o que Paulo ele fala. Só vamos ser salvos, é o apóstolo Paulo que fala. É o próprio apóstolo Paulo que fala, e é algo muito sério. Ele diz assim: pelo qual também vós sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado.
se não é que crestes em vão. Veja bem, o homem, se a igreja do século 21 ela pudesse entender, não que Paulo é o homem que substituiu Jesus Cristo. Não, ninguém é capaz de substituir Jesus de Nazaré. Porque Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Ele não é primogênito, ele é unigênito, ele é único. O apóstolo Paulo foi um sacerdote, melhor dizendo, foi um apóstolo que o Senhor chamou após os demais outros, sem que viesse a ter sido chamado por Cristo homem, ou pelos outros apóstolos, como foi o caso de Matias, e como foi o caso de Barnabé. Paulo, ele foi chamado pelo próprio Cristo, não na sua humanidade, mas Cristo, 100%, 1000%, 1.000.000%, Deus. E ele se coloca como derradeiro, ou seja, o último dos apóstolos. É por isso que eu costumo dizer, por inúmeros estudos que eu já fiz, que apóstolos dos dias de hoje não existe. Paulo foi o último, e quem se auto-intitula apóstolo hoje está totalmente fora das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja bem, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se só buscamos nessa vida aquilo que Cristo ele pode proporcionar, somos os maiores miseráveis. Porque quando o homem espera Cristo nessa vida, ele não espera Cristo, ele espera aquilo que Cristo pode proporcionar. Porque toda a igreja sabe que Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu e está sentado à direita de Deus Pai. E ele haverá de voltar um dia para buscar aquilo que é dele, que ainda habita na terra. E quando ele vier buscar aquele que foi encontrado na qualidade de templo do seu Espírito, haverá de subir e morar no céu. Mas isso não é nessa vida, isso é na vida vindoura. É como diz ali no livro de Hebreus, que muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas, porque a sua maior promessa era na pátria celestial. Então, se nós buscamos as coisas desse mundo nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Se só olharmos para nossas vidas nessa vida, nesse corpo físico, nós somos os maiores miseráveis.
Não somos merecedores do céu. E lamentavelmente, é isso que hoje tem se pregado. Tem se pregado ganhos físicos, ganhos humanos. E os homens não estão se preocupando, não estão preocupados com o futuro eterno. E nós sabemos que só existe 2 lugares eternos. É o céu e o inferno. Não existe outro. Se nós formos ali para o livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 1 e o 2, e vai dizer, o apóstolo João, ele vai dizer que Deus haverá de fazer novo céu e haverá de fazer nova terra. Ou seja, não que esse planeta ele vai ser implodido, vai ser... Não! É esta terra que ela vai ser sarada. O pecado desta terra vai ser tirado. Essa terra ela vai ser descontaminada. E aqueles que colocaram o seu coração nesta terra, aqueles que colocaram os seus olhos nessa terra, aqueles que colocaram as suas ansiedades nessa terra, aqueles que colocaram as suas perspectivas nessa terra, esses vão ser destruídos junto com esta terra. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Mas lamentavelmente, volto a dizer, os homens hoje, infelizmente, não pregam isso, só pregam sobre ganhos humanos, ganhos pessoais, ganhos físicos, ansiedades humanas, necessidades pessoais. Vamos mais. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora vamos para o versículo 33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as más conversações, elas têm vários significados. Uma fofoca, até mesmo uma pregação errônea, carnal dentro da igreja, está corrompendo os bons costumes, ou seja, o costume doutrinário está corrompendo esta palavra. O ensino errado, a pregação mundana, a pregação carnal, a pregação materialista, a pregação visível, a pregação de tato, ela está corrompendo a doutrina bíblica. Agora vejam só o que verdadeiramente era para ser colocado como palavra para cada livro, e no entanto não foi colocado. O livro de Mateus, ele foi um evangelho que o Senhor colocou para Mateus escrever, se preocupando com os judeus. E por isso há tantas referências a profecias do Antigo Testamento, as quais Jesus as cumpriu. Ele mesmo diz na palavra dele que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir nele. Ou seja, ele não veio omitir, destruir, ele não veio apagar o Antigo Testamento, não. Ele veio trazer um novo mandamento. Ele mesmo diz: um novo mandamento vos dou. Amai o teu próximo. Ele não diz para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Não, amai o teu próximo como eu, ou seja, como ele nos amou. Ele não veio destruir a lei do homem. Lá atrás diz: não adulterarás, não matarás, mas até hoje ela é essa lei. Não podemos matar, senão seremos punidos. Não podemos adulterar, senão estamos no pecado. Não podemos adorar a outros deuses, então não foi apagado, com exceção de algumas coisas. Um filho rebelde lá atrás, no Êxodo, no tempo do Pentateuco, o filho rebelde que desobedecia a mãe, que era isso, e fazia tantas coisas com seus pais, eles eram colocados numa praça pública, eles eram apedrejados até a morte. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia estar no convívio da sociedade, ela tinha que estar colocada de canto até que aquele fluxo de sangue terminasse e ela voltasse. Então, algumas coisas foram tiradas. Hoje, uma esposa ela pode conviver com o marido com fluxo de sangue.
A filha pode permanecer no seio da sua família. Mulheres podem conviver, podem ir, podem vir, trabalhar, se socializar. Você está entendendo? Então algumas coisas foram tiradas, mas não que o antigo, ele foi abafado, ele foi destruído, ele foi neutralizado. Não. Ele não veio omitir a lei do homem, ele veio cumprir ela nele. Os quais Jesus cumpriu. Contém pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O objetivo de Mateus era mostrar ao povo judeu que Jesus era de fato o Messias tão aguardado por ele. Foi escrito provavelmente entre 60 e 65 anos depois de Cristo. Qual era o propósito desse livro? Era apresentar Jesus como o Messias que trouxe o reino dos céus à terra. Temas: Jesus, o Messias, o reino dos céus, a inclusão do gentio e o reino dos céus. Olha só, qual é o propósito do livro de Mateus? É apresentar Jesus Cristo como o Messias que trouxe o reino dos céus à terra. Mas o que estão fazendo com o livro de Mateus hoje? Estão usando o livro de Mateus para falar de prosperidade, para falar de ganhos pessoais, para falar de vinganças. Estão trazendo heresias ao livro de Mateus, quando na verdade o livro de Mateus não foi nada para isso. O foco do livro de Mateus é revelar Jesus Cristo, nada além disso, e revelar o reino dos céus, nada além disso. Heresia é o avesso da Bíblia. O livro de Marcos. O Evangelho de Marcos é um relato da vida, do ministério, dos milagres, das palavras de Jesus Cristo, em contraste ao livro de Mateus, que apresenta Jesus primariamente como o Messias. Marcos enfatizava a servidão do Senhor. Ele foi escrito provavelmente entre 55 e 65 depois de Cristo. Qual era o propósito do livro de Marcos? O propósito do livro de Marcos era apresentar Jesus Cristo como servo e filho de Deus, recontando seu ministério e ensinamentos em uma biografia linear básica. Temas: Jesus, o Messias, servidão, ministérios e milagres. Olha só, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O livro de Marcos é para mostrar Jesus como servo. E tantos pastores se ostentando os homens, os caras, quando na verdade nós que somos pastores, nós temos que ser servos de nossas ovelhas. Eu tenho que ser seu servo, Fábio. Eu tenho que ser servo da sua esposa, eu tenho que ser servo da minha esposa, eu tenho que ser servo das minhas filhas. Pastor Jesus aqui fala aqui, ó, porque o coração do homem procede de maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição e falsos testemunhos. Aqui ele já falava alertando, né? Isso. Você está entendendo? Então eles reverteram, inverteram tudo que é bíblico, tudo que é correto. E lamentavelmente, quem hoje quer ser? Será que algum pastor hoje, será que algum líder de uma igreja hoje, ele quer servir o seu diácono? Será que algum pastor hoje ele quer servir ao porteiro da sua igreja? Não quer e não vai, porque ele acha que porque é um pastor ele não tem direito. Quem tem direito de servi-lo são aqueles que estão abaixo do ministério. E não foi isso que Jesus ele pregou. Não foi isso que Jesus pregou. O livro de Marcos está aí para isso, para mostrar Jesus como servo, mesmo sendo ele o Filho de Deus. O livro de Lucas. Lucas, ele era um gentio que creu em Jesus Cristo. O seu propósito ao escrever um relato acerca da vida, da morte e da ressurreição de Jesus era tornar a mensagem de salvação compreensível para os que eram alheios à fé e à cultura dos judeus. Ele foi escrito provavelmente 60 anos depois de Cristo. Qual era o propósito do livro de Lucas? Apresentar um relato fiel da vida e do ministério de Jesus Cristo. Qual era o tema?
Jesus Cristo, Salvador, o Espírito Santo, compaixão pelo oprimido, salvação para os gentios. Olha só. Mas o que mais me chama a atenção é que de Gênesis a Apocalipse, o homem sempre vai buscar uma passagem para ele ter respaldo para falar de prosperidade. Ele vai buscar uma mensagem, um versículo, qualquer coisa. Ele vai buscar algo escrito que lhe dá respaldo para ele angariar coisas para ele. E o que eu vejo nas Escrituras Sagradas, não é isso que eu vejo. Não é isso que os livros, eles se mostram, à primeira instância, se basear. Mas o homem reverteu tudinho. Digamos assim, é igual os homossexuais. Os homossexuais, eles se apoderam num versículo que diz que Jesus não faz acepção de pessoas. Mas se eles forem lá no livro de Levítico, eles vão ver que o Senhor condena o homossexualismo. Mas esse versículo eles não querem. Ele mesmo diz: com homem não se deitarás. Ou seja, homem com homem não se deitarás. Isso é abominação aos olhos de Deus. Mas qual é o homossexual que quer dar ênfase a esse versículo? Esse versículo para eles não existe. É jogado no lixo. Qualquer pessoa que pratica o homossexualismo, seja lésbica, seja homossexual, seja qualquer coisa, eles vão jogar esse versículo no lixo, mas eles vão trazer à tona que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho pelo mundo, e que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então eles se mantêm nessa passagem, mas eles se esquecem que o homossexualismo, o lesbianismo é pecado. E todos aqueles que estão com base no homossexualismo, o homossexual, a lésbica, morrendo na sua prática, vai para o inferno. Apesar que o Senhor diz que Ele não se agrada nem na morte do ímpio. Ele ama o homem, Ele ama a sua criação. Ele só abomina aquilo que a sua criação de errado assim o faz. Mas Lucas, o propósito era apresentar um relato fiel da vida e do ministério de Jesus Cristo. Apresentar um relato de Jesus e do seu ministério. A integridade de Jesus, a bondade de Jesus, as qualidades de Jesus. Isso é apresentar um relato fiel da vida de Cristo. As qualidades de Cristo. Quem na verdade foi Cristo? Como ele veio? De que forma ele foi educado? De que forma ele cresceu? É isso que o livro de Lucas quer que nós venhamos apresentar. É isso que o livro de Lucas quer que nós venhamos a ensinar. E sobre o ministério de Jesus Cristo. O que Jesus fez? Jesus foi um homem que exerceu todos os cargos ministeriais. Jesus, ele foi obreiro durante 30 anos. Ele aprendeu com Deus. Depois ele exerce inúmeros ministérios. Jesus foi diácono. Jesus foi presbítero. Jesus, ele foi missionário. Ele foi evangelista. Ele foi pastor. Ele foi bispo. Ele foi apóstolo. Jesus, ele teve todos os cargos eclesiásticos que uma igreja hoje ela tem. A única coisa que Jesus não foi pecador. Que de resto, de bom, Jesus não tem desqualidade. Jesus só tem qualidade. E é isso que o livro de Lucas nos manda colocar, nos manda ensinar. Mas o que os homens hoje fazem com o livro de Lucas? Quando vai abrir, ali no que diz respeito ao jovem rico que saiu, gastou todo o dinheiro, quando volta, vai falar ali de prosperidade, vai falar de vitória, vai falar de ganho, mas não abre a boca para falar de Jesus, mas não abre a boca para falar das qualidades de Cristo, do ministério de Cristo, que é isso que o livro de Lucas nos manda falar.
O tema, Jesus Cristo, o Salvador, o Espírito Santo, compaixão pelo oprimido. Cadê que eles usam o livro de Lucas para falar sobre o amor ao próximo? Sobre o Espírito Santo de Deus. Se a gente for hoje perguntar para alguns cristãos o que eles sabem a respeito do Espírito Santo, eles não vão saber nos responder, porque eles não conhecem o Espírito Santo, não ouvem do Espírito Santo. Quer dizer, até ouvem, né? Por falar. É como Jó fala ali no livro que leva o seu nome, no capítulo 42. Eu te conheci apenas por ouvir, Senhor, mas agora eu te conheço por experiência própria. Hoje o crente conhece apenas o Espírito Santo por ouvir, mas não tem intimidade com o Espírito Santo. Não tem testificação com o Espírito Santo. O livro de João tem a ênfase dos outros 3 evangelhos que estava na descrição dos eventos da vida de Jesus. João foca no significado desses eventos. Por exemplo, enquanto todos os 4 evangelhos registram o milagre da alimentação de 5.000 homens realizado por Jesus, apenas o livro de João contém a mensagem de Jesus sobre o pão da vida, que se seguiu após o milagre. Muita gente fala, né, sobre o cesto que foi alimentado ali, tantas pessoas com pãezinhos, com os peixinhos, o milagre de Jesus. Mas poucos são aqueles que colocam Jesus como pão da vida. É uma coisa que a minha esposa ontem estava comentando aqui a respeito da necessidade do batismo nas águas para que nós possamos estar ceando. Porque o próprio Cristo diz que aquele que não tem parte no seu corpo não vai ver a sua glória. Isso é muito sério. Aquele que não tem parte no seu corpo não haverá de ver a glória de Deus. Existe a necessidade de nós termos parte no corpo de Cristo, o pão da vida. Mas como nós podemos comer Cristo? É uma simbologia que ele colocou. Antes dele ser preso, ele ministrou a última ceia. Comer este pão é o meu próprio corpo, dito pelas próprias palavras de Cristo, pela sua própria boca. Não foi o pastor Augusto, não foi a missionária Neire, foi o próprio Deus na figura do seu Filho Jesus Cristo. Comei isto, fazem parte de mim, este é o meu corpo. Mas cadê que eles usam o livro para falar a respeito dessas coisas? Mas vão usar o livro de João para falar sobre tantas outras coisas que vai alegar interter o homem nas suas necessidades pessoais. Ele foi escrito no livro por volta de 90 depois de Cristo. O propósito desse livro era mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que todos que acreditam nele terão a vida eterna. O tema é Jesus como o único Filho de Deus, vida eterna, o Espírito Santo, luz versus trevas, a declaração, eu sou de Jesus. É o que eu acabei de dizer. Para nós abrirmos a boca, para dizermos realmente que nós somos de Cristo, que nós somos de Jesus, temos que fazer parte do seu corpo. Temos que nos alimentar do seu corpo. E para nos alimentarmos do corpo de Cristo, nós temos que comer do pão da vida. Isso é algo muito sério. Caso não façamos, não teremos parte com ele. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos mostra o desenvolvimento e o rápido crescimento da igreja primitiva. Ele revela como o poder dinâmico do Espírito Santo transformou um grupo heterogêneo de pescadores, cobradores de impostos e outros cidadãos comuns em pessoas que colocaram o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Atos dos Apóstolos é a primeira vez que aqueles homens são chamados, são enxergados, são vistos, são chamados de cristãos. Ali na verdade é formada a igreja de Cristo. Quando Jesus, ali no livro de Mateus capítulo 10, ele chama 12 homens no meio de uma grande multidão, ele chama pessoas de variadas profissões. Ele chama Pedro e João, que eram pescadores.
Ele chama Mateus, que era cobrador de impostos, ele chama Lucas, que era um doutor, ele chama Judas, que também tinha praticamente quase que a mesma profissão de Mateus, e chama alguns outros. Mas eram gentios, não eram judeus. Eles eram gentios. Não tinham nada com Cristo, não tinham nada com Deus. Criam, temiam, mas não tinham participação no sangue, né, das 12 tribos de Israel. Não faziam parte da genealogia de Jesus Cristo. Passaram a fazer parte pelo sangue derramado no madeiro, não por parte sanguínea, hereditária, não. Então, e depois quando Jesus ele fala, ide fazer discípulos, aqueles homens não ficam embaixo de um teto, em meio a 4 paredes, possíveis punhado de cadeiras, não, eles saíram. Se você for ver a biografia, se você for ver a história de cada um daqueles homens, vocês vão ver que eles não ficaram num único lugar, eles saíram. Paulo ganhou toda a Ásia, ele evangelizou toda a Ásia, e olha que a Ásia é grande demais, hein? E assim foram, a ponto da maioria deles escreverem cada um o seu livro. Lucas escreveu dele, Mateus o dele, Marco o dele, João escreveu 5 livros, Pedro escreveu 2, Judas escreveu 1, Paulo escreveu 11 epístolas, e assim sucessivamente. Tito escreveu dele, apesar que Tito não foi chamado por Cristo, foi um discípulo de Paulo, mas ele escreveu. Timóteo tem um livro, melhor dizendo, tem 2 livros, não foi chamado por Cristo, também não foi escrito por ele. São 2 livros que levam o nome de Timóteo, mas ele é um discípulo de Paulo. Aqueles 2 livros é uma instrução, uma orientação de Paulo para com Timóteo. Então todos eles saíram, foram à busca dos gentios, foram à busca daqueles que não estavam na árvore genealógica de Cristo, mas que viessem a ser co-herdeiro de Cristo na terra, através do sangue derramado no madeiro. E a gente vê hoje as igrejas envolvidas com tantas coisas dentro da igreja, pouco se importando com quem está lá fora. São tantas festas dentro da igreja. É festa de departamento de fulano, departamento de ciclano, departamento de beltrano. É tantas festas dentro da igreja, quando a maior festa que realmente Deus quer fazer é no céu. Que a Bíblia diz que quando um pecador se converte aqui na terra, 2 coisas no mesmo momento acontecem. O nome desse pecador ele é escrito no livro da vida, e Deus ele dá uma festa no céu. Essa é a maior festa que realmente Jesus quer fazer a todos os dias, a todos os momentos. Não são essas festas dentro de igreja que gasta-se dinheiros, gasta-se quantias volumosas para fazer uma festa que vai durar no máximo estourando 2 horas, enquanto que esse dinheiro arrecadado poderia estar abençoando tantas vidas, com tantas cestas básicas. O livro de Atos foi escrito entre 63 e 70 depois de Cristo. O propósito era registrar o nascimento e crescimento da igreja cristã. Veja bem, o livro de Atos era para trazer o registro de quando a igreja nasceu, de como ela se desenvolveu. Mas na maioria das vezes as pessoas, quando abrem o livro de Atos, não fala sobre isso. Quer dizer, na maioria das vezes não, nunca fala. Mas fala de tantas outras coisas. Mas não se fala do começo da igreja e do desenvolvimento da igreja para que a igreja chegasse hoje. Porque ela começou em Atos. Nós somos continuidade de Atos. Quer dizer, não somos. Porque a igreja de Atos, ela tinha ordem e tinha decência. Ela tinha temor a Deus. Ela tinha respeito às coisas de Deus. Ela avisava Deus. Ela humilhava Deus. Ela defendia Deus.
ela defendia a palavra, ela brigava por Cristo. E a igreja hoje não faz nada disso. Ela almeja as coisas deste mundo. Os líderes hoje não pregam sobre o início, sobre o desenvolvimento, não prega sobre Jesus, não prega sobre a cruz, mas prega sobre este mundo, que em breve haverá de ser destruído. A igreja de hoje, ela não é a continuidade da igreja de Atos. A igreja de Atos, ela parou algumas décadas atrás. A igreja de Atos, ela morreu. O homem, o próprio crente, matou, assassinou a igreja de Atos. A igreja de Atos, ela está morta. Foi morta, foi assassinada pelos líderes pastorais do século 21, pelos pastores da igreja moderna, pelos pastores da igreja do século 21. A igreja de Atos foi assassinada pelos ministros eclesiásticos das igrejas na terra. Qual era o tema? O Espírito Santo, o crescimento da igreja, oposição, inclusão de crentes gentios, o trabalho apostólico de Pedro e de Paulo. Veja bem, qual era o tema? Podemos usar, olha quantos temas aqui pode ser usado na igreja de Atos. Pode ser usado sobre o Espírito Santo, sobre o crescimento da igreja, oposição aos valores errôneos, ao inverso que esses homens estão fazendo hoje, a inclusão de crentes gentios, ou seja, influenciar a igreja e ir lá fora para buscar os gentios, o trabalho apostólico de Pedro e de Paulo, porque são eles os percussores da igreja no Brasil, na igreja no mundo. São eles os percussores. Na realidade, quem deu início foi Pedro. Logo em seguida foi Paulo. Os dois se uniram lá na frente. E eles deram início, muito lindo, no que hoje era para ser a igreja de Atos. E na verdade assim não é. Romanos. Essa epístola contém alguns dos principais segredos da vida cristã. É um eficaz diagnóstico da fonte primária dos problemas do homem. O pecado também mostra a futilidade de pensar que a resposta para os nossos problemas estão em nós mesmos. Veja bem, esta epístola contém alguns dos principais segredos da vida cristã. É um eficaz diagnóstico da fonte primária dos problemas do homem, o pecado. Eu conheço um pastor chamado Pastor Paulo Júnior. Eu amo muito ver as pregações desse homem. É uma coisa que eu costumo dizer para minha esposa: se eu morasse na mesma cidade onde é a igreja desse homem, eu seria a ovelha desse homem. Tão linda a palavra que esse homem prega. Ele prega a cruz de Cristo. E é isso que nós estamos precisando. E o livro de Romanos, na visão dele, é o livro ímpar da Bíblia Sagrada. É onde nós aprendemos tudo verdadeiramente. É o livro singular das Escrituras Sagradas. E aqui está dizendo, essa epístola contém alguns dos principais segredos da vida cristã. É um eficaz diagnóstico da fonte primária dos problemas do homem, o pecado. Mas quando se abre o livro de Romanos, o que hoje os homens pregam? Porém, quando se prega sobre o pecado, quando se abre a boca para falar de pecado dentro da igreja, uma das primeiras coisas que bate na mente do homem é o adultério. Eu quero acreditar que em segundo é a fornicação. Depois, possivelmente, o roubo, o furto, a fofoca. Uma vez eu lendo o livro de Tiago, do jovem pastor Tiago, e Tiago me chamou muita atenção para algo que ele falou. E quando sempre que me vem à mente a palavra pecado, já não me passa mais pela minha cabeça o adultério. Sim, o adultério é pecado, lógico. É desde lá de trás o roubo, o furto, a mentira, a fofoca, sim, é. Mas o pastor Tiago, ele fala algo muito interessante. Ele diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Um dos maiores pecados
O maior pecado, na verdade, na face da terra, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe perdão para tal. Mas eu quero acreditar que abaixo desse, para mim, é você poder fazer o melhor de você para o teu semelhante e você não faz. Isso é você estar pecando. Porque uma coisa que me chama a atenção, Jesus, ele não é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e ele é o próprio Deus. Ele podia muito bem ter olhado lá do céu, aqui para baixo, e falado: estão todos perdoados. Ele tem poder suficiente para isso, mas seria fácil demais. Por isso ele veio, para ele fazer o melhor dele por mim e por você. Para ele dar o melhor dele por mim e por você. Estender as mãos para o caído, chorar por nós, e até hoje ele chora através do seu Espírito, que ele diz que o Espírito Santo de Deus chora com gemidos inexprimíveis a meu e a teu favor. Foi necessário ele vir para ele sentir dor, para que hoje não sofrêssemos essa dor, que podemos ver que após a sua morte, Estevão foi apedrejado, mas Estevão não sentiu dor. Paulo foi açoitado, mas Paulo não sentiu dor. O Cristo, através do seu Espírito, sentiu a dor desses dois homens. Será que se o Espírito Santo de Deus não estivesse na terra, será que nós estaríamos suportando tudo até hoje? Claro que não. Já teríamos padecido há muito tempo, se o Senhor não tivesse aqui nessa terra através do seu Espírito. Então o maior pecado que existe hoje na face da terra é nós não fazermos o que Jesus fez por mim e por você. É o maior pecado eu saber que uma pessoa precisa de um abraço e eu não abraço. É o maior pecado eu saber que uma pessoa precisa de uma palavra de ânimo e eu não dou. É o maior pecado eu saber que alguém precisa de algo e eu estou ali, sem fazer nada e sabendo que o mundo precisa. Eu posso não ter acesso a muitos lugares longínquos, mas eu tenho 2 aparelhos dentro da minha casa que me permitem ir. Eu tenho o meu computador e eu tenho o meu celular, que me permite ir até você sem que eu esteja diante de você. Mande uma mensagem, baixe um aplicativo da Bíblia. Mas eu não sei falar, pastor. Baixe um aplicativo, mande um capítulo, um versículo bíblico para alguém. Meu Deus, o que esses homens fizeram com a igreja de Atos? O que eles estão fazendo com a igreja de Atos? Meu Deus. O tema, também mostra a futilidade de pensar que a resposta para os nossos problemas estão em nós mesmos. Olha só. Também mostrar a futilidade de pensar que a resposta para os nossos problemas estão em nós mesmos. Ou seja, eu estou desempregado, minha esposa também está desempregada. Estamos passando por uma situação muito delicada. Mas será que os nossos problemas seriam realmente sanados se eu e ela arrumássemos um emprego, ganhássemos um bom salário, começássemos a abastecer a nossa casa de tudo que hoje nós está em falta dentro da nossa geladeira, dentro do nosso armário? E aí Jesus depois ficaria aonde? É isso que está querendo dizer aqui no livro de Romanos. As futilidades desse tempo não é a resposta para os nossos problemas. A resposta para o meu e o teu problema é Jesus de Nazaré. É a cruz de Cristo.
Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras vos serão acrescentadas. Deus sabe que eu preciso de um trabalho. Deus sabe que minha esposa precisa de um trabalho. Deus sabe que nós estamos passando por uma situação muito delicada, muito mesmo. Mas nós não temos negado a cruz. Nós não temos deixado de falar dele. Não temos deixado de estender as mãos ao caído. Não temos deixado de abraçar quem precisa. Nós temos o nosso computador, volto a dizer, nós temos o nosso celular, mas eu e minha esposa usamos esses dois aparelhos eletrônicos para ir. Porque veja bem, nem dinheiro para passagem, para pegar um ônibus, para ir a algum lugar nós temos. Mas nós podemos ir através desse aparelho eletrônico, podemos ir através do nosso computador. Podemos ir até Manuelzinho, podemos ir até Margarida e falar da cruz de Cristo, do amor do unigênito de Deus. E do outro lado, quem receber uma mensagem nossa vai se levantar, vai voltar a sorrir, vai ter as suas lágrimas enxugadas, vai começar a ver uma nova perspectiva de vida amanhã. Podemos até não encher a barriga de ninguém, mas nós vamos fazer com que o espírito de quem nos ouve se mantenha vivo. Qual é o tema? O propósito? Apresentar uma explicação sistemática do Evangelho de Cristo à Igreja de Roma. Veja bem, apresentar uma explicação sistemática do Evangelho de Jesus Cristo à Igreja de Roma, ou seja, apresentar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8. Ele diz assim: se nós mesmos, ou um anjo desça do céu, vos apresente um outro evangelho que seja além daquele que vos tenho apresentado, que seja anátema. Aí eu vos faço uma pergunta: qual o evangelho que hoje se tem pregado dentro das igrejas? É o evangelho de Atos? Não. Não é o evangelho da igreja de Atos. Volto a dizer, o evangelho da igreja de Atos foi calado algumas décadas atrás. Há mais ou menos cerca de 30, 40 anos atrás. O evangelho da igreja de Atos foi tirado de dentro das igrejas. O evangelho que se prega hoje dentro da igreja é o evangelho do homem. É o evangelho anátema. Por isso que nós vemos tantos escândalos dentro da igreja. Por isso que nós vemos hoje sem ordem, sem decência dentro das igrejas. Por isso que nós vemos hoje líderes pastorais, líderes eclesiásticos soberbos dentro da igreja, ostentando riquezas. E a gente vê que aqueles homens lá atrás não ostentavam. Os profetas, os sacerdotes do Antigo Testamento, os apóstolos, pastores e evangelistas do Novo Testamento, nenhum deles ostentavam riquezas. Todos eles andavam a pé. Com exceção de Jesus Cristo, que quando entrou dentro de Jerusalém, entrou montado no filhote de uma jumenta. Quando não, ele caminhou sobre as águas, ou então dentro de um barquinho. Nada além disso. E os líderes eclesiásticos hoje, vamos abrir um parênteses, pastores, bispos, missionários, evangelistas, presbíteros, missionárias, diáconos, diaconisas, todos ostentando riquezas, andando nos seus carrões, mas morando em condomínios luxuosos. Se você for lá no livro de Mateus 10, você vai ver que o próprio Cristo diz que o Filho do Homem não tinha nem aonde recostar a sua cabeça. E os líderes hoje, depois que assassinaram a igreja de Atos, estão no luxo,
e o luxo levando esses homens para o inferno. Qual era o tema? Pecado, expiação, viver de acordo com o Espírito Santo, o lugar dos judeus e os gentios do plano de Deus. Veja bem, vou abordar apenas um aqui: viver de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é simples, ele é humilde. Quando Jesus ascendeu para sentar à direita de Deus Pai, ele poderia ter optado em subir também, mas da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo optou em descer, o Espírito Santo optou em ficar. Não para viver no luxo, mas para nos direcionar, para nos orientar, para que não viéssemos a pecar, para que não viéssemos a olhar para trás, para que viéssemos estar com o nosso coração no Evangelho da cruz de Cristo, para que os nossos corações não viessem estar no visível nem tampouco no palpável. E o próprio Senhor diz: aonde estiver o meu coração, o teu coração, ali haverá de estar o meu e o teu tesouro, ou vice-versa. Eu vou ler somente 1 Coríntios, 2 Coríntios, e na próxima quarta-feira eu vou dar continuidade, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios. Paulo escreveu esta epístola como resposta a certas situações que surgiram na igreja de Corinto. Ele tratou diretamente muito dos erros que as pessoas dessa igreja acreditavam e praticavam. Entre os erros estava o pecado da imoralidade. Veja bem, falsos ensinamentos, problemas a respeito do casamento e processos judiciais. Já na igreja de Corinto, Paulo já batia contra o falso ensinamento. Já naquela época, os falsos pastores já estavam danados, apregoando um falso evangelho, levando as pessoas a não estarem mais com seus corações na cruz, mas estarem com seus corações nas suas necessidades humanas. Não podemos estar com o nosso coração na nossa necessidade humana, porque o que haverá de herdar os céus é o nosso espírito. O Senhor mesmo diz: se teu olho pecar, arranca-o, joga fora. É melhor você herdar os céus sem um olho do que todo o teu corpo queimar no inferno. Veja bem, o que vai herdar o céu é o espírito, mas o que vai para o inferno é o corpo, com o espírito e com a alma. Porque veja bem, o que sente dor é o corpo, é a carne. Eu não vejo minha alma, nem tampouco vejo meu espírito, mas eu vejo meu corpo. Eu não tenho condições de pegar uma agulha, espetar meu espírito, nem tampouco espetar minha alma. Mas se eu espetar a minha carne, eu vou sentir dor. O livro de 1 Coríntios, ele foi escrito por volta de 56 depois de Cristo. Qual era o propósito? Identificar problema na igreja de Corinto, oferecer soluções e ensinar aos crentes como viver como cristãos em uma sociedade corrompida. Veja bem, ensinar a nós cristãos a viver em meio a uma sociedade corrompida. A palavra de Deus, ela diz que nós estamos neste mundo, porém não pertencemos a ele. Lamentavelmente, esta sociedade corrompida, este mundo influenciou, lamentavelmente, a igreja de Atos. E com isso, a igreja de Atos, ela foi apagada da face da terra. Quando teria que ser ao contrário, a igreja que tinha que influenciar essa sociedade corrupta. Ou seja, a igreja tinha que influenciar o mundo. Nós crentes, nós cristãos, nós é que temos que influenciar este mundo. Mas lamentavelmente foi invertido. O mundo está influenciando o crente. O cristão está se deixando ser influenciado pelo mundo. E com isso o mundo entrou dentro da igreja.
E é por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos ela não existe mais. É a igreja do homem. Meu Deus. Nós temos influenciado ou temos nos deixado ser influenciados? Isso é muito sério. Qual é o tema? Divisões, imoralidade sexual, liberdade em Cristo, adoração e ressurreição. Tantos adultérios dentro da igreja. Tantos meninos pegando tantas meninas. Tantos namoricos dentro da igreja. Aí não deu certo com um, pega o outro. Aí não deu certo com o outro, pega o outro. Aí não deu certo com o outro, pega o outro. Tá igual no mundo. Um único menino pega 200 meninas lá fora. Um único menino hoje dentro da igreja pega 10, 15, 20, 30 dentro da igreja. E tudo isso com o consentimento do líder da igreja. Meu Deus. Todo mundo hoje quer namorar, mas e casar? O pastor Paulo Júnior, eu só não lembro o nome da cidade que é a igreja dele. É a igreja Aliança do Calvário. É de Franca, lá em São Paulo. Ele diz, ele é tão rígido na doutrina, ele é tão rígido, que ele diz que os jovens da igreja dele não namoram. Se namorar uma menina, é para casar. Eu bato palma para esse pastor. Ele falou que nenhum jovem da igreja dele teve uma segunda namorada dentro da igreja onde ele é pastor. A primeira namorada, direto para o altar. E ele fazendo o casamento. Ele não dá essa liberdade de um jovem namorar 2, 3, de uma menina ter 2, 3 namorados. Está mais do que certo. Porque lá atrás era assim. No Antigo Testamento era assim. No início da igreja de Atos era assim. Por que hoje não pode ser a mesma coisa? Imoralidade, promiscuidade, sexo dentro da igreja. Vou colocar a última aqui, a segunda, de 2 Coríntios. Na outra quarta eu falo das demais outras igrejas, dos demais outros livros. 2 Coríntios. Alguns dos coríntios que ainda viviam em pecado após a primeira carta de Paulo estavam negando a autoridade do apóstolo. Este então escreveu essa segunda carta para lidar com os problemas que persistiam na igreja de Corinto. Veja bem, houve uma grande persistência durante muito tempo. E eles já não aceitavam mais a autoridade de Paulo. Porque diferente dos outros apóstolos, que foram chamados por Cristo homem, Paulo foi chamado por Cristo já sentado no seu trono. Cristo se apresenta para Paulo já na qualidade de Deus, sem a necessidade da sua natureza humana. Então eles questionaram a autoridade do apóstolo Paulo, porque sabiam também do histórico de Paulo. Antes dele ser o grande apóstolo, ele era Saulo de Tarso, um centurião romano, perseguidor do povo de Deus. Sobre o seu mando, muitos cristãos morreram. Ele não tinha sangue nas suas mãos, mas ele tinha sangue nas suas palavras. Ele tinha sangue na sua boca, ele tinha sangue na sua língua. Porque na verdade não tem nenhum momento que diz que Paulo matou algum cristão, mas a Bíblia diz que Paulo mandava matar. E depois ele deixa de ser o Saulo de Tarso, o perseguidor, para se tornar o grande apóstolo Paulo. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. Então eles começam a questionar a autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo advoga a si próprio, se defendendo das perseguições. O propósito era defender a sua autoridade e ministério apostólico e refutar falsos mestres em Corinto. Olha só, a igreja de Corinto ela foi tomada por falsos profetas, por falsos líderes eclesiásticos,
por falsos pastores, apregoando um falso evangelho, não pregando a cruz de Cristo, mas falando sempre aquilo que a igreja, que o povo queria ouvir. E Paulo batia contra esses homens. Mas uma coisa que me chama a atenção: se hoje nós batermos contra o falso evangelho, contra os falsos mestres, nós somos apedrejados, porque não podemos. Se Paulo pregou contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, se Judas fez a mesma coisa, se Tiago fez, se João fez, por que nós que enxergamos a cruz de Cristo não podemos fazer? Qual era o tema? Autoridade e ministério apostólico, disciplina da igreja, esperança, generosidade e a sã doutrina. Olha só, Paulo, ele pregava muito sobre a ordem e a decência, coisa que nós não vemos mais hoje. Hoje já não se respeitam mais nada dentro da igreja. Já não se respeita mais as quatro paredes, já não se respeita mais o altar, já não se respeita mais nada que se encontra dentro da igreja. Já quase não se oram, se pega nos instrumentos de qualquer maneira, se sobe o altar de qualquer maneira, se pega o microfone de qualquer maneira, se canta qualquer tipo de cântico. Já não existe mais a ordem e a decência, a esperança, a generosidade e a sã doutrina. A sã doutrina então nem se fala, hoje ela já não existe mais. A sã doutrina, ou seja, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele não existe. Para poucos apenas, muito poucos, como ele diz, como o Senhor diz na palavra dele, que ainda existe profeta em Israel. Realmente, ainda significa muito poucos. Meu Deus. Uma coisa que me chama a atenção, até os louvores da harpa cristã fala da cruz. Vocês já observaram? Hoje de manhã eu estava aqui na cozinha da minha casa, louvando o Senhor. Você ouviu? Hã? E ali que eu pude observar, a maioria dos cânticos da harpa cristã fala sobre a cruz. É algo interessante. A harpa cristã, ela foi escrita há décadas atrás por homens de Deus. Mas vem os cânticos de hoje, vem os louvores, entre aspas, gospels de hoje. Só tem letra. E na maioria das vezes, letra de guerra, letra de vingança. Vamos louvar o louvor 299 da harpa cristã. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama bem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial.
tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluias. Que nós possamos, na noite desse dia, ficar com este ensino. Na outra quarta-feira nós vamos dar continuidade, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, Judas e Apocalipse. Que no meu nem no teu coração a igreja de Atos ela venha morrer, porque é a verdadeira igreja. Que não venhamos a tomar para nós a igreja do século 21. Hoje eu estava vendo um documentário, o nome do rapaz é Tiago Lima, eu sou inscrito no canal dele também. Ele estava falando a respeito da igreja, o conceito de igreja hoje. O Senhor diz na palavra dele que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos, que somos nós. Igreja somos nós. Se Jesus voltar agora, toda uma construção, vou dar um exemplo. O templo de Salomão, da Universal do Poder de Deus, que foi construído lá em São Paulo, que gastou não sei quantos milhões de reais, quase 1 bilhão de reais para a construção daquele templo. Se Jesus voltar agora, fica aquilo tudo. E de que adiantou construir aquilo? Riqueza, luxúria, vai ficar. E quando o Senhor limpar esta terra, tirar o pecado dessa terra, destruir esta terra, no contexto de tirar o pecado para semear o correto, o santo dos santos, aquele templo vai ser destruído, vai ser implodido, vai ser colocado abaixo. E do que adiantou ter gasto tanto dinheiro ali, quando na verdade todo o dinheiro que foi investido ali, quantas famílias, quantas pessoas ao redor do mundo poderiam vir a ser beneficiadas? Quando um homem, quando um líder eclesiástico, ele cisma no coração dele, muitas das vezes diz que foi Deus que falou, mentiroso. Para mim é um líder mentiroso, enganoso, enganando as suas ovelhas. Quando diz que Deus falou seu coração para fazer uma obra, para construir um possível segundo andar em cima da sua igreja.
para tantas coisas, o dinheiro que possivelmente pode vir a ser investido, principalmente nesses últimos dias, é um dinheiro que pode beneficiar tantas famílias, com cestas básicas, alimentos, remédios, roupas, que tem muita gente que vai para a igreja, passa um ano inteiro indo para a igreja com o mesmo sapato, com a mesma calça, com a mesma blusa. Meu Deus, essa é a igreja do século 21, uma igreja de luxúria, uma igreja que só pensa em lucro, em luxo, e não está nem aí para as suas ovelhas, para o seu povo. Meu Deus, vendendo tantas coisas dentro da igreja, dizendo que é para ajudar na obra. Eu fico observando Jesus Cristo, eu fico observando os apóstolos, eu não vejo aqueles homens vendendo nada para ajudar na obra. Quem abençoava a obra era o próprio Deus, porque aqueles homens estavam no querer de Deus. Aqueles homens faziam somente o que era para ser feito, não faziam além daquilo que não era para ser feito. Por isso quem abençoava as obras que no qual Paulo botava as mãos era Deus. Quem abençoava a obra que no qual João botava as mãos era Deus. Quem abençoava a obra que no qual Pedro botava as mãos era Deus. De alguma forma Deus fazia chegar as mãos daqueles homens, porque eles faziam tudo segundo a vontade de Deus. E eles não pensavam neles, eles pensavam no povo, na salvação do povo. Eles olhavam para a cruz. Meu Deus, o que fizeram com a igreja de Atos? Mataram a igreja de Atos. Só falta agora os homens tirar das Bíblias o livro de Atos e colocar o livro dos homens. Meu Deus, que nós venhamos a manter vivo em nossos corações a igreja de Atos, porque é a igreja de Atos que vai nos levar para o céu. Porque a igreja de Atos é o coração de Cristo, é o verdadeiro evangelho, é o evangelho da cruz de Cristo. Amém? Que Jesus possa abençoar as vossas vidas, que Jesus possa dar um bom final de semana para vocês. E no sábado nós teremos o nosso culto de louvor e adoração na responsabilidade da minha esposa, missionária Nery. E no dia 3, que é o primeiro sábado do mês que vem, nós teremos a nossa primeira ceia aqui em casa. Tá bom? Nós vamos ministrar a ceia aqui em casa também. Nós já temos um quórum bom de pessoas, então nós temos toda a condição de ministrar a ceia. Não somente vocês, mas faltou algumas outras pessoas aqui hoje. A diaconisa Lúcia, o nosso amado irmão Cris, entendeu? E tem outras pessoas mais também. A diaconisa Isabela, possivelmente ela acredita, ela pode ser que ela venha. Tá? Então nós temos um quórum bom de pessoas para nós ministrarmos a ceia. Então no primeiro sábado do mês de agosto, agora no dia 3 de agosto, nós ministraremos aqui a ceia. Amém? Vamos ficar de pé.